Comecei a live tomando chá. Bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde para quem está aqui pertinho. Hoje eu decidi falar sobre aprender por amor. É um aprendizado que eu tenho buscado trazer para a minha vida. E vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido, refletido. Às vezes eu aprendo ouvindo outras pessoas, lendo e tento trazer sempre esses aprendizados mesmo, essas reflexões para minha vida. Por isso que eu compartilho com vocês, eu compartilho muito no lugar de aprendiz. E aí é o seguinte, como é que eu enxergo isso, esse aprender pelo amor? Primeiro que talvez seja importante lembrar, e eu procuro lembrar o tempo inteiro, que uma vida em harmonia, uma vida feliz, não necessariamente é uma vida sem conflito, não necessariamente é uma vida que não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter frustração. E esses sentimentos que a gente considera desagradáveis, eles fazem parte da nossa vida e é possível ter uma vida harmônica e feliz, ainda que esses sentimentos façam parte dela, né? Esses dias eu ouvi um podcast da Brené Brown, com uma escritora muito interessante, e ela brincava assim que ter uma meta de uma vida sem estresse, sem conflito, é uma meta de uma pessoa que não está mais viva. E eu achei isso muito interessante, assim. Nem vou entrar muito na questão de vida após a morte, de quem acredita em vida após a morte, em reencarnação, porque aí a gente já entrar em outras reflexões. Mas de fato, talvez seja um pouco uma ilusão a gente esperar uma vida sem conflito, sem estresse. Mas dito isso, o que eu tenho entendido, o que eu tenho compreendido é que talvez a questão do sofrimento e muito do nosso aprendizado por meio do sofrimento pode vir um pouco por uma... como se a gente estivesse tentando ir contra, resistindo aos aprendizados que a vida está oferecendo pra gente, sabe? Talvez porque a gente está apegada ou apegado ainda a resultados, e se aqueles resultados não estão vindo, a gente não se abre para outras possibilidades. Talvez porque a gente esteja com dificuldade de aceitar a realidade, e essa dificuldade de aceitação também pode estar trazendo sofrimento, um sofrimento que é a mais do que o que seria natural no nosso processo de crescimento, no nosso processo de aprendizado. Então, assim, essa reação ou quando a gente fica muito resistente ao cenário que está sendo apresentado, à realidade, ao aprendizado que está sendo trazido para a gente adiciona sofrimento ao que pode ser apenas uma tristeza. E aqui eu falo apenas não diminuindo o que é tristeza, o que é dor, mas às vezes a gente vai sentir tristeza, frustração, dor. Só que se a gente fica resistindo à realidade, negando a realidade, sem aceitação do que é, ou sem enxergar, ou querendo não enxergar o aprendizado, o convite do aprendizado, a gente vai adicionar sofrimento a esse aprendizado. E aí depois que eu falei isso tudo, eu vou entrar aqui no que eu acho que de fato tem feito muito sentido para mim. Eu acredito que esse aprender pelo amor tem muito a ver hoje, talvez mais do que de fato aprender, seja desaprender. Desaprender muitas coisas que a gente vai trazendo para a nossa vida como crenças, como foco, como metas, e que não necessariamente precisam ser daquela forma. Por muito tempo, talvez a gente tenha achado, às vezes eu penso muito assim, nossa, às vezes eu fico tão focada num resultado que se aquele resultado não vem exatamente do jeito como eu gostaria, eu fico frustrado, eu tenho um tipo de decepção e que às vezes eu me fecho para as outras possibilidades. Então talvez o desaprender, sabe? O desapegar dos resultados ou desapegar de uma forma específica de fazer ou de uma forma específica de ser ou de estar e se abrir para o desaprender.
para a gente desaprender tanta coisa, né? Para a gente se desapegar de crenças, desapegar de estratégias. E quando eu falo aqui de estratégias, é como se fosse assim, ações, escolhas que às vezes a gente tem feito e a gente esquece que existem outras possibilidades. Então hoje eu vejo muito o aprender pelo amor como um convite a desaprender algumas coisas que talvez estejam me impedindo de ver um quadro mais amplo, de ver outras possibilidades e de até enxergar o que é que está sendo me oferecido como aprendizado. Outra coisinha é que aceitar a realidade não significa não fazer nada, sabe? Não significa até não mudá-la, se é uma realidade talvez que não te faz bem ou se você almeja outras coisas. O Andrei Moreira uma vez falou uma coisa. O Andrei Moreira é um médico homeopata, constelador familiar de Belo Horizonte. Ele falou algo que fez muito sentido para mim. Aceitar a realidade é reconhecer a realidade, que ela existe e ela está dada daquela forma. E a partir desse reconhecimento, dessa aceitação, é que a gente pode, inclusive, agir para modificar, para transformar, para buscar outros caminhos. Então, essa aceitação também ela é muito interessante. E aí é que eu sempre trago a questão da meditação, e eu vou fazer uma meditação com vocês daqui a pouquinho, porque a meditação ela é um lugar que nos convida muito para um centramento, e eu acredito que esse desaprender que eu estou citando para vocês, ele parte também de um reconhecimento, às vezes de um apego a alguma crença, a algum jeito de ser, a alguma ação. Então é importante a gente estar centrada, a gente estar conectada ou conectado com nós mesmas ou nós mesmos para a gente poder fazer esse movimento de desaprender e se abrir para novas possibilidades. Eu estou fazendo um curso de Mindfulness, que é uma meditação de atenção plena, e o professor falou algo muito interessante. Ele falou assim que a meditação, ela não te tira de um lugar de desconforto para um lugar de conforto. A meditação, ela te tira de um lugar de falta de presença para um lugar de presença. Então, assim, se durante a meditação, se durante a sugestão de meditação, você percebe algo que não está confortável, fica um convite aí para você olhar para isso, acolher e talvez escolher aprender com essa mensagem que você está recebendo. Porque talvez o aprender pelo amor também seja quando a gente escolhe aprender, né? Quando a gente escolhe enxergar aquilo que está diante da gente e entender que mensagem que aquilo está trazendo pra gente. E aí eu tô falando muito de por amor, e aí é por amor a quê ou por amor a quem? Eu acredito que aprender por amor é por amor a nós mesmas ou nós mesmos. É quando a gente talvez compreende que a pessoa mais responsável e também a mais capaz de cuidar daquilo que é importante pra gente, de nutrir o amor e de todas as outras necessidades que são tão preciosas e importantes pra gente, somos nós mesmas e nós mesmos, que as outras pessoas elas podem colaborar, elas podem acrescentar à nossa vida, elas podem somar de muitas formas, mas a pessoa mais capaz, com mais ferramentas e talvez a única que tenha de verdade a escolha e o poder de escolher, de tomar decisões, de fazer essas transformações para o crescimento, somos nós com relação ao nosso crescimento. Então eu acho que eu estou falando aqui muito de amor próprio, de autoestima, desse cuidado nosso com a gente. Então eu vou começar a meditação, e essa meditação é uma meditação muito simples, ela vai trazer um pouquinho mais para a consciência, não é uma meditação necessariamente que vai te relaxar, não. Ela pode te relaxar porque às vezes a mente está muito ocupada com outras coisas e quando a gente vem para a presença a gente dá uma descansada. Mas é uma meditação que nos ajuda a ancorar, que nos ajuda a trazer para a presença. Eu gosto muito de fazê-la, ela é muito simples. Eu vou convidar vocês, se vocês quiserem fechar os olhos, vou pedir que, se possível, se for confortável, que vocês fiquem sentadas e sentados, porque a postura, se a gente deita, é mais fácil da gente querer dormir. Ou, sei lá, relaxar demais e sair viajando. Então, talvez seja melhor, se for possível e se for confortável, que você se sente numa postura confortável também, né? Sentada, com a coluna mais retinha, se possível, se for confortável. E
poder fechar os olhos, tá? Eu não vou fechar os olhos dessa vez porque eu quero ficar um pouquinho de olho no tempo, que eu vou ficar mais atenta ao tempo. Mas eu vou pedir para você fechar os olhos e você pode começar a só perceber a sua respiração, o ar entrando e saindo pelas suas narinas. Só respira e percebe a respiração, sem preocupar se a respiração tá rápida, se a respiração tá longa. Só respira, senta e vai respirando. Vai percebendo aí o ar entrando pelo seu corpo, a temperatura do ar, o ar saindo. E agora continua de olho fechado, respirando. Eu vou pedir para você seguir uma contagem que eu vou fazer. Então, quando você for inspirar, a gente vai fazer uma contagem. Eu vou fazer uma contagem para você inspirar nesse tempo que eu vou guiar. Reter depois o ar um pouquinho. Eu também vou fazer uma contagem para retenção de ar. Depois a gente vai expirar, seguindo essa contagem de tempo, e reter um pouquinho o pulmão vazio, ainda na contagem de tempo que eu vou sugerir, tá bom? Não vai ser uma contagem longa, fique tranquila, fique tranquilo. Continue relaxada, relaxado, respirando profundamente, tá? Não tem certo, não tem errado. Só vai se conectando com a sua respiração. Então agora a gente vai se preparar para inspirar, tá bom? Então começa a inspirar. 1, 2, 3, 4. Retém o ar um pouquinho. 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Retém um pouquinho o pulmão vazio. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém um pouco o ar no pulmão. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3, 4. Retém um pouquinho. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém o ar no pulmão. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4. Fica com o pulmão vazio. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém o ar. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4. Fica com o pulmão vazio. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém o ar. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4. Fica com o pulmão vazio. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4. Fica com o pulmão vazio. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3. Expira. 1, 2,
3, 4. Pulmão vazio. 1, 2, 3. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3. Expira. 1, 2, 3, 4. Vazio. 1, 2, 3. Faz mais 3 rodadas, só você seguindo a contagem. Continua respirando. Inspira. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3. Solta. 1, 2, 3, 4. Vazio. 1, 2, 3. Mantenha a respiração profunda, agora livre da contagem. Só observa a sua respiração, como é que ela está. Sua inspiração, a sua expiração. Vou te convidar agora para um próximo passo, que é entrar em contato com a batida do seu coração. Se conecta com o pulsar do seu coração. Percebe ele forte do lado esquerdo do seu peito, contraindo e expandindo. O coração é o símbolo, né, que a gente usa da vida, do amor. Continua respirando, conectada e conectada ao seu coração, às batidas do seu coração. Perceba o pulsar dele. Quando você quiser, se você quiser, você pode abrir os olhos. Se quiser continuar respirando, conectada aí ao coração, pode ficar à vontade. Essa prática, ela não precisa começar longa. Ela é um bom incentivo para a gente poder treinar a mente, para se manter na presença. Então a contagem da respiração ajuda bastante.
pode ajudar no momento também que a gente precisa respirar fundo, mas tá com muita coisa acontecendo em volta, tá meio se sentindo desconectada ou desconectado, com agitação. A contagem me ajuda muito. Então fica aí uma sugestão fácil e prática para vocês manterem. Espero que vocês tenham um ótimo domingo. De celebração de paz, de renascimento, de crescimento pelo amor. Lembrando, amor a quem, né? Amor a nós mesmos, a nós mesmos. A escolha de aprender por amor a nós mesmas e nós mesmos. Até a próxima live.